Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, primeiro aos nossos convidados e aos que estão nos acompanhando a Live Conexões. A Live Conexões tem o objetivo de levar uma reflexão acerca da ciência, da cultura e da fé. E hoje aqui o nosso tema é conhecimento a serviço da vida. Conhecimento a serviço da vida. Existe, então, conhecimento a serviço da morte? Eis a questão. Vamos deixar em aberto. Esse espaço também é um espaço que é para abrir caminhos, novos processos, novos caminhos, na perspectiva de uma fraternidade social a que nos convida o Papa Francisco, e também numa amizade social que é gerada pela gentileza na Fratelli Tutti. Ele nos convida a este enfoque, a esta reflexão. E nós hoje temos a alegria de contar neste momento com três grandes personagens que nos ajudarão a olhar a luz da fé, a luz da ciência e a luz da cultura, que ambos se entrelaçam no tecer dessa compreensão, né, sobre a vida. Nada mais ficou tão frágil no tempo de hoje como a existência, os ciclos da vida. E trazemos aqui para conversar conosco o nosso queridíssimo bispo de Rio Grande, Dom Ricardo. Dom Ricardo, que é bispo do Rio Grande, lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele também que é doutor em teologia moral, mestre em teologia moral, com especialidade em bioética, enfim, o currículo dele é extenso. Eu vou deixar para que ele se apresente e fale para nós um pouco sobre o seu currículo e o que é necessário para que possamos contextualizar a sua fala. Boa noite, Dom Ricardo, seja bem-vindo, direto da barranca do Rio Uruguai. Boa noite, obrigado pela oportunidade, isso é uma grande honra, uma grande alegria. Então, irmã Zenilde, é um momento muito importante para, de fato, termos este debate, aprofundarmos a questão da vida no momento em que vivemos, inclusive, uma grande crise do sentido e do valor da vida. E eu sou aqui, então, bispo do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu digo que é a diocese mais meridional do Brasil. Estamos aqui, a minha fronteira é com o Uruguai. Para quem já ouviu falar do Oiapoque ao Chuí, pois o Chuí está na minha diocese. Então, eu estou aqui no extremo sul. Mas, exatamente desse extremo sul, de onde falo, posso dizer que está sendo uma experiência muito interessante. Eu sou natural de Curitiba, do Paraná, mas está sendo uma experiência muito interessante, boa, profunda, de trabalhar aqui nesse extremo, que tem muito do que o Papa fala de periferias geográficas e existenciais. Eu acho que com isso eu posso localizar a vocês os desafios que nós temos aqui. Praticamente a minha diocese pega os últimos 500 quilômetros litorâneos do Brasil. Então, é uma diocese sui generis, poderíamos dizer. E eu trabalho também na UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, sou diretor do Instituto de Humanística, então estamos dentro da área da filosofia, da teologia, da pedagogia, e o meu foco é bioética. Sou também o presidente da Comissão Vida e Família da CNBB e da Comissão de Bioética da CNBB, tentando motivar uma organização de observatórios de bioética por todo o país. Se nós conseguirmos mapear um pouco melhor, ter um olhar um pouco mais aguçado, mais sensível para a realidade da vida no Brasil, eu tenho certeza que teremos respostas mais adequadas e eficazes. Então, assim, me apresento do Rio Grande do Sul, a diocese mais meridional do país. Rio Grande do Sul, nós vamos direto para o Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, com a doutora Ana Cláudia Santana Cano, que é uma médica intensivista do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora das Irmãs Salesianas, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Boa noite, doutora Ana Cláudia, seja bem-vinda a este espaço, que bom que você encontrou espaço na sua agenda.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa discussão tão importante, né, sobre a vida. Eu sou médica intensivista há 14 anos, mas nunca, né, a nossa especialidade foi tão conhecida, né, nacionalmente, internacionalmente, que às vezes a gente falava, eu sou intensivista, e as pessoas olhavam, o que é isso, né? E agora todo mundo sabe o que é ser intensivista. E, além disso, também sou médica legista, e sou técnica administrativa da UFMS, então também lido com docência. Eu tenho bastante experiência em relação à vida e morte, né, que é uma das coisas que a gente pode falar, e da aplicabilidade dos nossos conhecimentos a favor da vida e da morte também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que seja bastante produtiva a nossa noite. E do Mato Grosso do Sul, direto de Três Lagoas para Lorena, São Paulo, com o professor Dr. Rosinei Ribeiro, aqui, pró-reitor da nossa Unifateia. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, doutora Ana Cláudia, um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, né, estar aqui, e, bem, eu trabalho aqui no Unifateia. Essa semana faz 20 anos, eu completo 20 anos de trabalho aqui, entrei aqui em 2001, final de 2000, e, bem, hoje eu sou pró-reitor de pesquisa, pós-graduação em extensão. Sou professor do curso de pós-graduação, mestrado em Design, Tecnologia e Inovação. A minha disciplina é uma disciplina obrigatória que eu trabalho, que é transferência de tecnologia e conhecimento. Então, eu trabalho com os meninos nessa área, na minha disciplina. Eu sou líder do grupo de pesquisa, projeto de produto e tecnologias sociais. Então, isso foca, né? Isso a gente desenvolve produto na área do design e também nas áreas afins, principalmente na engenharia. A minha especialidade é engenharia de materiais, mecânica, desenvolvimento de produto. Então, assim, eu acho que isso vai ser muito interessante a gente discutir isso, né? Porque aqui nós envolvemos vários níveis, tanto do ensino médio, da graduação, e até a pós-graduação, as pesquisas, o conhecimento, seja ele de forma popular, científico, religioso, filosófico. Então, isso a gente consegue bater essa bola e de forma muito harmônica, né, respeitando toda a sua fronteira do conhecimento. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, estou aqui para aprender muito e também transferir um pouco, né, da experiência que nós temos aqui em Lorena. Diante desses cenários que nós estamos vivendo, nunca a vida ficou tão exposta. E a nossa conversa, então, segue nessa perspectiva. Dom Ricardo, se fôssemos falar aí no seu lugar, do seu lugar de fala, de bispo diocesano, de um estudioso da fé, de um pastor que congrega, que une tão bem esse binômio da tradição e da versatilidade, da proximidade no seu pastoreio. Como o senhor percebe hoje, como o senhor vê o que é a vida para o senhor nessa perspectiva? Muito bem. Eu disse no início para a irmã que eu precisava aí de um bom tempo para aprofundar todos esses temas que nos interpelam sobre a vida, mas o objetivo aqui é, ao menos, darmos uma pincelada em temas que podem nos ajudar a refletir melhor a situação em que vivemos. Eu, na minha perspectiva da teologia e da minha vida, da minha fé, na perspectiva pela qual estou aqui, eu sempre penso na vida como realmente uma explosão de amor, explosão de vida é uma explosão de amor. Tudo que veio à vida veio por um sentido para nós. A fé nos dá um sentido, ela nos dá um sabor à vida. E esse sabor à vida, ele vai sendo compreendido exatamente pelos sinais que a própria vida vai nos revelando. Então, se pegamos lá o Gênesis, por exemplo, e a cada insight de Deus, poderíamos dizer assim, ele dizia, isso era bom, né? Ao final aquele dia era bom. Então, há uma bondade, há um extravasamento desse amor na criação, que, claro, nós estamos falando aqui
do ponto de vista científico, estamos falando aqui do ponto de vista espiritual, existencial, da vida como uma expressão de amor, de extravasamento de amor, que não se contém a si mesmo, mas que transborda. Então, a vida sempre vai ser essa explosão da expressão do amor de Deus. Essa é uma visão muito positiva, porque dentro dessa explosão de amor vem a bondade, vem a vontade, vem tudo aquilo que, como nós temos esses sinais, nós podemos dizer que é real, é verdadeiro. Então, vida para mim, na minha primeira perspectiva, e aqui eu lanço também a minha provocação, ela não pode ser só vista do ponto biológico, científico, do ponto de vista unicamente racional, mas ela tem um mistério. E esse mistério está exatamente nesse transbordamento de um amor que está muito mais além daquilo que as nossas palavras podem explicar. Daria para a gente pensar também, né, nessa perspectiva, e a vida é o intervalo entre a gestação e a morte. Podemos pensar na vida sem pensar na morte? Enfim, doutora Ana Cláudia, como médica intensivista e como profissional que eu pude tão bem conhecer, focada no cuidado do paciente, lutadora até o final, com os protocolos, com uma eficiência e com um treinamento exemplar da sua equipe, como que você percebe este movimento? Bom, primeiro eu quero me colocar na posição de desprivilegiada, né, perto do Dom Ricardo, né? Tá muito cômodo para ele falar de vida nesse contexto. Né, professor Rosinei? Ontem, na hora que você me mandou que a gente iria discutir, eu pensei, eu vou discutir, porque eu vou falar de vida. Aí eu falei para minha filha, o que é vida? A minha filha falou, não sei, mamãe. Meu marido, também não vou responder, também não sei. Eu falei, pronto, agora eu tô enrolada. O que é vida, meu Deus? O que eu vou falar lá? Aí, já que eu tô pelas biológicas, né, também eu vou dar uma despertinha, né? É o período entre o nascimento e a morte. Mas o viver, né, já é um outro contexto, como a gente vive, na maneira como a gente vive. Eu vou deixar o professor Rosinei falar um pouquinho, aí depois a gente volta na parte do viver, pode ser? Professor, doutor Rosinei, como é que se contextualiza nesse lugar de fala sua, de um pesquisador, de uma pessoa que trabalha com a geração do conhecimento? Eu concordo com a Ana Cláudia, e eu pego esse viés do bispo, do Ricardo, né? Eu acho que, do ponto de vista científico, do ponto de vista, imagina, uma pessoa da engenharia falando de vida. Eu encaro a vida como um sistema harmônico, como um sistema sincronizado, né? Muito bem sincronizado diante do modo de viver, perante a alma, perante os insights, perante o conjunto de hábitos que você trabalha, e nisso vai ter uma reflexão muito grande no seu comportamento, né? Que vamos pensar no início de forma biológica, né? Para a ciência, para o engenheiro, a vida é energia. A energia, como nós falamos, por exemplo, de fadiga, né? Nós estamos numa segunda-feira, né? Totalmente colocando a bateria para carregar a bateria, e aí você vai aumentando a intensidade do início da vida até o final. É como um ciclo de maturidade, né? Você inicia esse ciclo, ele chega num patamar de maturidade e depois ele tende a diminuir a energia. Nós falamos lá em entropia, entalpia, lá na engenharia, né? Então eu vejo muito isso, né? Quase como é um ciclo, é um sistema, eu penso na vida, né? E aí eu acho que aqui cada um tem o seu divino, o pesquisador tem o seu algo divino, que é Deus, enfim,
a área religiosa, o conhecimento religioso tem o teu Deus, enfim, os costumes populares, né? A gente trabalha muito porque a vida e a fé e a alma, ela atravessa esses conhecimentos, seja ele popular, filosófico, como a gente estava conversando, científico, né? Vamos dar um exemplo de vida de Madre Teresa de Calcutá, que foi receber um prêmio Nobel da Paz, junto com grandes cientistas da área de química, física, da literatura, né? Olha só a vida dessa pessoa, uma albanesa que sai de um país totalmente, né, sem condições nenhuma, e olha a vida dessa mulher, né, dessa pessoa fantástica. Então, eu encaro dessa maneira, pensando como o bispo, né, que cria esse ato, né, entre o nascimento e a morte, é esse grau de maturidade. Eu acho que a vida, e aí os pensamentos, a educação, o estudo, enfim, eu gosto desses muitos conjuntos, né, sincronizados. Né? Então, é difícil falar de vida, porque eu procurei também algumas definições. Temos definições do ponto de vista filosófico, temos definições do ponto de vista biológico, lá nos cromossomos, enfim, hoje DNA. Falar de vida, a gente tem que falar de DNA, de ciência, né? De clone. Né? Por exemplo, hoje, a produção de produtos, de órgãos, né, a partir de impressora 3D. Né? A gente está falando aqui de, por exemplo, alguns órgãos, coração, fígado, bexiga, algum sistema. Então, olha só como nós vamos discutir a vida, e aí está o Dom Ricardo, do ponto de vista de ética. Então, nunca teve tão evidente a vida nesse momento de pandemia, das pesquisas, que onde você tem que trabalhar com as pessoas, né, que são os usuários desses processos de desenvolvimento das vacinas. Então, e cada vacina ela tem uma característica. Então, eu encaro dessa maneira. E é interessante a gente pensar nesses ciclos da vida, porque toda a vida ela é muito abrangente. Existe a vida humana, existe a vida vegetal, existe a vida, enfim, a vida, tudo é vida. Entre esse intervalo do nascer ao morrer, o que de fato importa, né? O que de fato, o que nós estamos focando, o que nós precisamos desenvolver, como viver essa vida de forma que seja abundante, feliz, assim como o mestre das Escrituras, o próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, nesse intervalo é medicina, é ciência, são todas as ciências, as áreas do conhecimento, e uma preocupação muito grande para que a vida cumpra o seu ciclo natural. Assim, a planta, o animal, a ave, o conjunto do todo, né? E, Dom Ricardo, quando a gente lê nos documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós lemos muitas afirmativas no sentido assim, cuidar da vida desde a gestação até a morte natural. Ainda, promover a vida, defender a vida, cuidar da vida, são palavras recorrentes nos documentos da Igreja, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como isso se situa dentro desse contexto? Muito bem. Obrigado pela oportunidade de fazer essa ligação, até porque tanto a Ana Cláudia quanto o Rosinei, eu acho que conseguiram trazer à tona que conceituar a vida é difícil. A vida está aí, então conceituar é muito difícil. E claro, e agora você traz, a vida está aí, mas o que fazemos com ela? Essa é a grande questão. E entra aí a ética que só nós humanos, somos capazes de pensar sobre a sua própria vida e o destino que nós queremos dar a ela. Então, aí entra exatamente a razão, a razoabilidade que está faltando hoje em dia. Eu aproveito para esse gancho com os nossos documentos, porque eu acho que depois do Papa Francisco,
a nossa visão sobre o que fazer com a vida, ela vai ser diferenciada. Aquilo que o professor dizia do sistema, do ciclo, e até dessa harmonia e sincronização, o Papa Francisco chama isso de ecologia integral. A perspectiva de que tudo está interligado, inclusive o que a irmã Zenilde falou, não só a vida humana em si, as sociedades que se organizam em torno desta vida humana, mas também as sociedades com o planeta, que ele chama de casa comum. E o planeta com todas as suas manifestações e diversidade de vida possíveis e imagináveis, que talvez nós nem ainda conhecemos tudo sobre isso. Então, a partir dessa perspectiva, irmã Zenilde, pensar hoje no cuidado da vida é pensar exatamente de como nós podemos manter ou aprimorar essa harmonização que já existe, sem prejudicar tanto o humano, porque aí é importante, eu quero lançar essa provocação, tem pessoas que só defendem o humano e tem pessoas que só defendem o não humano. Então, há um desequilíbrio nesse cuidado, né? Eu digo porque, às vezes, se defende um filhote de um animal que está em extinção, mas não se defende a criança que está no ventre da mãe. Então, há um descompasso aí. Se nós entendermos da perspectiva da ecologia integral, nós vamos cuidar da vida desde a concepção até o fim natural, quando falamos das sociedades humanas, mas vamos defender a vida também no seu contexto, na sua harmonia, no seu todo, porque essa vida só vai se desenvolver se o todo estiver harmônico. Então, hoje, ao meu ver, o grande desafio é esse: como harmonizar as sociedades de maneira ética, no cuidado da vida, uma vida que hoje é desprezada, ela foi coisificada, e como integrar esse ser humano para que ele compreenda que ele faz parte de uma organização maior do que ele mesmo. E ele tem responsabilidade sobre essa organização maior, sobre essa casa comum. Se nós não formos capazes de cuidar desta casa comum, o que será da futura geração? Então, junto com a ética, vem a responsabilidade que nós temos sobre o futuro do nosso planeta e da nossa raça. Nessa mesma perspectiva, doutora Ana Cláudia, quando Dom Ricardo traz essa perspectiva da morte natural, como é que a medicina lida com esse? Você trabalha com esse espaço do final, né? Com a parte mais sensível, mais vulnerável nossa humana, por exemplo, nos tempos finais da nossa existência. Como é que a medicina olha para essa questão? Hoje, na medicina, eu acredito que tem uma área que está bem desenvolvida, que é a questão dos cuidados paliativos, que antes era uma área negligenciada até, né? Porque as pessoas não aceitam a morte, né? A gente nasce com a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Só que ninguém está esperando a morte. E no momento que ela chega, que por uma doença, ou um acidente, ou algo parecido, e não tem mais o que a medicina fazer no sentido curativo, ainda tem muito para se fazer no sentido paliativo, de humanização, de tirar dor, de dar outra, de ter uma morte humanizada, na verdade é isso. Então, a medicina evoluiu muito nesse sentido, na minha opinião, que a gente continua sentindo que ainda tem algo para ser feito, né, e não aquela sensação de impotência, poxa, eu perdi um paciente, eu fiz de tudo e mesmo assim ele foi a óbito. Não é isso, né? Às vezes as famílias que ficam mais gratas são aquelas que perdem o familiar e mesmo assim vê como foi o acompanhamento, vê como foi o tratamento, vê que foi de uma forma humanizada, e entende que isso é um ciclo, né, que as pessoas nascem e morrem, independente do que a medicina faça, hoje em dia é assim, ainda é assim. Então, eu acredito que essa parte dos cuidados paliativos veio para, de fato, dar uma cara humanizada para a medicina, que era algo que até então a gente não via. E nessa perspectiva... Sim.
E nessa perspectiva, né, dos cuidados paliativos, o quanto há um diálogo muito grande com outras ciências, por exemplo, até técnicas, né, como o Reiki, hoje que o SUS oportuniza para facilitar essa passagem, um reconhecimento de outras profissões que, de repente, nós não tínhamos falado até então, né, fisioterapia, e todo um cuidado para que essa passagem ela seja de uma forma mais harmônica, mais humanizada, como você diz, né? Professor, doutor Rosidney, essa questão da humanização pega diretamente com um viés muito forte da educação, né? Ou somos uma educação tecnicista, e embora primamos pela pesquisa, pelo desenvolvimento, pela ciência, mas e de que maneira isso pode acontecer através de uma educação humanizadora? De que forma a gente lida uma educação tecnicista, uma educação humanizadora, enfim, como é que isso se correlaciona diante desse nosso cuidado com a vida? A gente vem, o Brasil passou por um momento muito de educação tecnicista, né? Eu vim, né, de uma universidade totalmente tecnicista, né? Só que eu tenho os meus costumes, eu tenho o meu comportamento, e eu dei esse depoimento até para a senhora, né? Um dia nós conversamos. Você tem que ver os seus valores, ver a sua origem, né? Eu acho que essa harmonia ela é muito importante do ponto de vista do educador. É difícil, porque não tem receita. A receita é de cada um, como a vida. A vida é esse conjunto de hábitos. O professor, o docente, né, que vive nessa educação, seja ela tecnicista, seja ela humanizada, como a nossa casa, que ela tem esse lado de afetividade, de acolhimento às pessoas, eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria pegar um gancho muito interessante com o bispo Dom Ricardo, quando ele fala do humano, do não humanos, né, do ponto de vista tecnicista, da engenharia, né, o não humanos, eles chegando de maneira muito forte. E aí eu trabalho muito com um colega que é sociólogo, que nós estudamos muito um sociólogo chamado Bruno Latour, que ele trabalha lá com os atores redes, né? Então, a presença do não-humanos, né? Nós fizemos um trabalho muito interessante aqui numa cidade bem próxima, chamado Cunha, que é um centro de cerâmica. Então, nós trabalhamos com os ateliês de baixo nível, né? Com os ateliês de classe C, e aí nós vimos a presença do humano, que é a pessoa que cria, a pessoa que tem a criatividade. E o não humano seriam os artefatos. Então você faz essa relação, esse humano diante da vida que ele leva, a trajetória de vida desse artesão e os produtos que ele está desenvolvendo. Então você cria um elo nessa rede de costumes, de hábitos. Então, pegando o gancho do bispo, né, é muito importante, e a Irma, da relação da educação técnica, aquela toda cartesiana, protocolar, né, você trabalha com esse espírito mais flexível, tentando se colocar no lugar do próximo, né? Eu acho que é muito importante isso do ponto de vista da vida, né? Você ter essa relação de pensamento no próximo, quer dizer, eu vejo essa busca que hoje, no dia a dia da tecnologia, onde as respostas são muito rápidas, e talvez muito barco e pouco submarino, né? Aquele aprofundamento que nós tínhamos há 10 a 15 anos, né? E isso está chegando. Então, a universidade ela tem que se preparar para isso. A vida das pessoas, elas são muito volátil, são extremamente vulneráveis, né, diante desses costumes e desses hábitos. Então, é muito importante, quando a senhora fala do lado tecnicista e do lado como você humanizar, é uma característica, como eu disse, é uma engrenagem. O perfil das pessoas, comportamento, atitude, o meio que ela vive.
Então, isso influencia a alma da pessoa, isso influencia a energia, o olhar, o brilho nos olhos, isso tem tudo a ver. É a minha percepção. De que maneira, né, fomentar um conhecimento que seja um conhecimento integral, que seja um conhecimento humanista, que seja um conhecimento que defenda a vida, né? Por exemplo, se recordarmos a situação da Boate Kiss, né, lá em Santa Maria, onde o que nos faz pensar, né? A importância de um comportamento ético. Tem um pensador que eu não lembro qual é, ele diz assim, que o conhecimento na mão errada é uma arma nas mãos das pessoas. Então, eu posso gerar elementos para matar as pessoas, armas, elementos químicos, enfim, o que a gente faz com aquilo que a gente sabe, e como fomentar conhecimento que desenvolva pessoas, que cuidem da vida, que valorizem a vida. Eu fico pensando, Dom Ricardo, que quando a gente fala desses princípios da ética, parece que ele compõe todo tipo de organismo, seja a organização, né, os princípios e valores que regem essas organizações, o estilo de relações que nós vamos estabelecendo, os princípios e valores que regem a nossa prática docente, os princípios e valores que regem a prática da medicina, né, doutora Ana? São elementos praticamente basilares, que é o que define, ou que a gente precisa gastar muito tempo nessa clareza dos princípios e dos valores junto ao conhecimento. O que vos parece? Bem, eu queria aqui trazer mais duas provocações para os meus colegas que estão aí. Em primeiro lugar, nós falamos tanto em humanização, irmãs, falamos tanto em humanização hoje, e mesmo a palavra ética virou um chavão, né? Então, inclusive eu digo que quanto mais comissão de ética nós vamos criando, significa exatamente o quanto os nossos valores estão frágeis, fracos, porque nós temos que criar comissões para as pessoas lembrarem que elas devem ser éticas. Então, é uma fragilidade nossa isso. Isso deveria vir como algo natural, né, reconhecido no ser humano. E aí que eu quero entrar nesses dois pontos. Porque, tanto do ponto de vista aqui da medicina, a doutora falava sobre a questão dos cuidados paliativos, hoje se fala tanto em humanização das UTIs, né? E há todo um estudo sobre isso. Até lembrei, quando ela contava ali, lembrei que lá no século XVIII, né, tinha a tafofobia. A tafofobia é o medo de morrer enterrado vivo. Então as pessoas, claro, quando eram desenterradas, estavam lá, reviradas, então as pessoas descobriram, olha, ela foi enterrada viva. Até que alguém começou a pensar projetos, inclusive a França tem relatos sobre isso, lançou projetos nas universidades para serem, inclusive, premiados, um projeto para que ajudasse as pessoas enterradas a avisarem que não estavam mortas. Então, tinham lá um sininho, uma cordinha que puxava. Então, digamos que isso também foi um cuidado paliativo, o início de um cuidado paliativo com aquelas pessoas que estavam lá no caixão e precisavam expressar que não estavam mortas. Mas falar em humanização de UTI, em primeiro lugar, é entender a dignidade das pessoas. Nem na tecnologia e nem na medicina, que nós estamos falando com essas duas áreas, se nós não reconhecermos que as pessoas têm uma dignidade, o discurso de humanização vai ficar vazio. O que eu quero dizer? Então, lá nas UTIs, né, nós estamos vendo agora um sério problema do ponto de vista bioético, a doutora poderá até nos ajudar, que é a questão de alocação de recursos. Quer dizer, você pode ter a melhor tecnologia, pode ter a melhor UTI, inclusive esses tempos eu fui visitar uma UTI que era um hotel 5 estrelas, né, com TV, com tudo que possa imaginar. Mas isso não significa, os recursos de uma UTI não significam que ela é humanizada. Se nós não entendermos também quem é que tem acesso, quem poderá ter acesso. Então, a acessibilidade, a alocação de recursos são fundamentais na medida em que nós entendemos que todas as pessoas, todas, sem exceção, devem ser tratadas com a mesma dignidade. Então, esse é um ponto que eu queria
trazer aqui. Então, a minha pergunta é, será se nos nossos hospitais todas as pessoas em igualdade, elas estão sendo consideradas nas suas necessidades básicas de saúde? E na tecnologia, e para o professor Rosinei, a questão do transhumanismo. O transhumanismo hoje é uma linha muito forte, que entende que toda a evolução genética que nós vivemos até agora, ela demorou muito, ela foi muito lerda. E agora que nós temos os recursos necessários, que nós podemos nos empoderar sobre a nossa própria constituição de ser humano, então nós podemos acelerar isso com a tecnologia. A mesma coisa é, ao meu ver, a pergunta que se faz. Acelerar para quem? Quem é que vai ter uma força tecnológica maior num braço, numa perna, ou numa inteligência artificial que venha a dar força maior ainda para a inteligência do homem? Quem vai ter acesso a isso? Isso é para quem? Do que estamos falando? Se nem sequer, eu digo aqui, uma das minhas cidades, que compõe a minha diocese, ela não tem 10% de esgoto ainda na cidade. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando de coisas muito avançadas, mas que ainda não respeitam a dignidade básica de todas as pessoas. Então, está aí uma provocação para vocês comentarem. Posso falar, irmã? Ótimo, adorei. Dom Ricardo, há um tempo atrás me convidaram para dar uma aula de tecnologias na medicina intensiva, né? Da parte de como está tão tecnicista, né, ultimamente, e até que ponto a gente vai avançar nesse setor. E eu tinha assistido uma palestra com um dos professores, ele é um belga, que ele foi o pai da terapia intensiva, e ele ainda era vivo, e ele veio dar uma palestra aqui no Brasil, e ele deu uma palestra muito semelhante, né, e ele mostrava a evolução da medicina e como estava já, tudo baseado em biotecnologia, né, identificação de DNA, e na terapia intensiva específica, né, já tinha lugares que tinha enfermeiras robôs, e atualmente tem muita cirurgia robótica, tem terapia intensiva que o intensivista não está no local, que ele passa a visita através de computador, enfim, como a medicina estava evoluindo a certo ponto, que a gente ia chegar a um ponto que não ia precisar mais do médico, que poderia ter um médico à distância, e que ele pudesse comandar todos aqueles aparelhos, né, ou um médico numa central lá na China, sei lá, e pudesse comandar todos os aparelhos e assim resolver a questão médica, né. E aí ele falou, então, onde que a gente vai entrar nesse contexto? E era um congresso de terapia intensiva, onde as pessoas os médicos, eles são muito ávidos pela cura, né, a maioria deles, né, e a gente começou a entrar nesse assunto, e a gente gosta muito de tecnologia, porque a impressão que se tem é que quanto mais tecnologia, mais você está resolvendo o problema, e aí a resposta era, onde vai estar o médico nesse contexto? Onde estará o médico? Porque não vai precisar mais de médico, não vai precisar mais de enfermeiro, não vai precisar mais de ninguém. E é exatamente na parte da comunicação, né, na comunicação familiar, explicar uma doença, e na parte da humanização, né, que é a parte de comunicação que ainda nenhuma máquina vai nos substituir. E aí, eu falo assim, em relação à parte dos cuidados paliativos, da dignidade humana, e que, assim como a medicina, todas as áreas, nós somos feitos por seres humanos, né, e aí entrando nessa área, a gente trabalha muito na medicina e acaba não tendo muito tempo para se aperfeiçoar como pessoa, digamos assim. Então, você é uma pessoa muito navio, pouco submarino, como diz o professor Rosinei, e acaba trabalhando, estudando, enfim. E eu, por motivos da minha própria área, de trabalhar com terapia intensiva e medicina legal, e por um problema que eu tive mesmo de saúde, né, que eu fiquei com insônia, eu comecei a querer entender por que acontecia isso, né, por que as coisas aconteciam, e comecei a estudar bastante sobre psicologia, sobre religião, sobre muitas coisas.
E aí, nesse contexto todo, eu me questionava muito na hora da morte das pessoas, né? O que essa pessoa... eu olhava naquele corpo e pensava, o que será que... Qual que é o contexto, né? O que ela teve de vida, o que ela passou na vida? Será que ela... Hoje, se ela estivesse se olhando nessa situação, o que ela pensaria, né? Eu estou satisfeita com a minha passagem por aqui ou não? E muitas vezes a gente observava que as famílias mais tranquilas eram aquelas que as pessoas viviam com mais satisfação, que tinham mais união, que tinham, enfim, que viviam de fato, né? Que não guardavam mágoas, que tinham coragem de ser o que eram, né? De lutar por algum ideal, de ter um senso de comunidade, de pensar no ambiente como um todo, né, nos seres humanos, nos animais, nos vegetais, enfim, o senso de comunidade e de ser útil, né. Então, as pessoas, no fim de vida, quando o familiar percebia, não, o meu pai teve uma vida digna, o meu filho teve uma vida digna, ele fez o que ele tinha vontade, ele lutou pelas coisas que ele queria, era muito mais fácil de aceitar a morte. E aí, nesse contexto, em relação à dignidade da pessoa humana, a gente se depara com vários princípios, vários valores, e a gente tem que considerar todos nesse momento. Então, às vezes eu tive contato com pessoas, com familiares ateus, né, e às vezes aquele discurso que a gente fala de Deus, que tudo se encaixa tão simples para algumas famílias, né, em outras famílias já não se encaixavam tanto. Não, doutora, eu sou ateu. Então, eu sempre tentava entender primeiro qual que era a crença, qual que era, de que contexto que aquela pessoa vinha, para a gente tentar até adaptar o discurso, né? Então, por isso a necessidade desse aprofundamento nessas áreas. Mas, acho que falei bastante, né? Mas é isso, eu acredito que a humanização seja exatamente isso, você olhar uma pessoa como indivíduo, e cada um é único, e não tem como ser no coletivo, né? O Covid fez a gente ver tudo no coletivo, como morriam em números altos, quando as pessoas estão no meio do coletivo, elas não têm identidade. Então, acho que banalizou um pouco a vida, né? Não é só um número absoluto. Mas a gente tem bastante isso, e a gente percebe, quanto mais tecnicista a medicina, mais a impressão que está fazendo muito e menos está fazendo, porque você menos está ali conversando, entendendo o que está acontecendo com aquela família, com aquele paciente. É isso. Que conversa inteligente, profunda, significativa. Nossa, quanta gratidão. Professor Rosinei, continua a provocação do Dom Ricardo. Eu também, assim, tenho um projeto muito interessante, pegando o gancho da doutora Ana. E aí, doutora Ana, a gente tem aqui, por exemplo, na engenharia, a gente tem uma matriz muito, muito importante, né? É o que você desenvolve e qual é o impacto disso. Então, a intensidade e impacto. Eu acho que isso é muito importante, porque é isso que vai definir a tomada de decisão para que você faça uma atividade. Mas, aproveitando, né, nós também aqui em Lorena, eu fui convidado, né, a partir de 2 professores da Universidade de São Paulo, da USP, criamos aqui uma rede muito colaborativa entre 3 colegas, né, aqui da Universidade de São Paulo, e tem uma universidade particular, Serra Dourada, uma faculdade que fica próximo aqui da gente, e nós criamos um projeto muito bacana, que é a produção de alguns EPIs, principalmente os face shields, né, que são esses equipamentos, né, muito simples. Nós desenvolvemos aqui no laboratório, a partir de impressora 3D, mas, assim, o que você toca é muito importante, porque quando a gente entra dentro do laboratório para desenvolver um equipamento mais simples possível, que custe R$1, R$2, mas olha a importância disso. Eu vi aqui sábado, domingo à noite, ficava rodando aqui as impressoras e os sistemas, o suporte dos face shields, né? E isso foi motivando os alunos, alguns alunos, principalmente aqui dos programas de bolsas de iniciação científica, a participar desse projeto. E aí começamos a interagir com as outras universidades.
claro, sempre tomando distanciamento, usando máscara, tudo muito bem protocolado. Mas, assim, começamos a produzir muito face shield. E isso começou a interagir com os hospitais, né, com as agências. Temos aqui o AME, que é um setor de assistência multidisciplinar, né, que atende várias pessoas, são vários especialistas, né, e aí a gente começou a abastecer toda a região, né, chegamos a 10 mil face shields, aqui de um pequeno laboratório, um espaço quase de um quarto. Então, e aí todo mundo ligava para a gente, e aí eu vinha aqui no momento, assim, de sábado, domingo, eu ficava fazendo uma reflexão da importância desse equipamento para esses profissionais da sua área, né? O quanto que isso valoriza a vida deles, o trabalho deles, né? Então a gente começou a pensar muito, eu comecei a pensar muito nisso. Poxa, eu vou ter que ir lá no sábado à tarde, eu vou, porque tem alguém por trás disso. Tem gente precisando disso, né? E isso vai motivando uma série de pessoas, criando uma corrente do bem, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso parte do conhecimento, parte de um pequeno laboratório, né? De um grupo de vários professores, funcionários aqui da própria universidade. Então, o valor da vida é isso, né? A gente usar o nosso conhecimento para desenvolvimento de alguma ferramenta, algum dispositivo que possa melhorar a vida, né, de um irmão, de uma pessoa, né? Então, é nesse sentido, né, que a gente criou esse projeto com mais 2, 3 colegas, que agregou muita gente, para tentar valorizar a vida. Eu acho que, né, porque está tudo muito... Como eu disse, está tudo muito rápido. Então, cada hora tem uma notícia. Você abre o seu WhatsApp, né? Tem uma notícia. Você abre o seu site, passa 10 minutos, já tem outra. É tudo muito rápido. Então, a memória, você cria essa falsa memória, né? Então, é por isso que eu brinco muito de submarino, né? Então, porque é o aprofundamento, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, a vida, né, ela tem que ser muito valorizada. E hoje a gente vê os grandes países, e não é dinheiro, você vê a Suíça, o Japão, o índice de suicídio é altíssimo, né? Entre os jovens universitários, né, eu conversando com alguns, eu participo de algumas bancas, e aí a gente conversa com os alunos, né, de outras universidades, o pessoal tomando, né, os remédios, o tal do Rivotril. Então, poxa, a pessoa estuda numa grande universidade, tem todas as condições, mora num bom lugar, tem carro, tem tudo, e fica de forma deprimida. Então, a gente tem que valorizar a vida, entender essas questões que me conectam. Fica meio desconectado. A gente fala sempre da engenharia, traçar um fluxograma, é o passo a passo. É onde nós vamos identificar o quê? A causa. Qual é a causa disso? Né? Então, eu relato, e o nosso trabalho, um grupo pequeno de pessoas, mas muito valorizado, a gente acabou abastecendo toda a região aqui desses face shields, né? E isso valorizou o trabalho de todos, valorizou o trabalho da sociedade a partir da solidariedade, né? Então, ok, Ana? Sim, Ana. Posso continuar? Sim. Esse início da pandemia foi muito legal, isso que aconteceu, assim, muito interessante, foi uma corrente muito boa do bem, assim, a gente estava na linha de frente, e o tanto que as pessoas se mobilizaram, eu fiz um vídeo pedindo EPIs, né, que a gente estava em falta aqui, a cidade inteira se mobilizou, a gente teve um pessoal aqui da universidade que também fez a Face Shield, foi muito bacana. A gente me arrepiava cada vez que era um grupo enorme de pessoas que estava junto, querendo ajudar. Então, assim, eu falava assim, gente, eu ainda acredito no ser humano, sabe? Porque, como foi emocionante isso, e é exatamente isso, né? Isso aí que estava faltando, é esse senso de comunidade, né? De que um não vive sem o outro, de que um depende do outro, de que um precisa ajudar o outro para todo mundo viver bem, né? Eu acho que isso daí, no começo da pandemia, foi muito isso, a gente viveu isso de uma forma muito intensa que a gente nunca tinha vivido no nosso século, pelo menos, né?
de que um depende do outro, e que cada um na sua área forma um todo, né? Acho que traz uma conexão tão forte quando o Dom Ricardo ele traz presente a pessoa, né? A dignidade da pessoa, toda a pessoa. Não é para apenas um grupo privilegiado, um grupo que tenha condições, mas de que maneira, né, olharmos para as pessoas, para toda pessoa, sem acepção de pessoas, sem deixar alguém de lado, pobre, branco, sem julgamentos, bom, certo, errado, né? Mas é a pessoa e pela pessoa só essa força que é a dignidade humana. E a Ana traz essa partilha de vivência tão profunda, né, Ana, que você mistura muito com a sua ciência, mas também uma narrativa para a gente fazer memória de como que isso reverbera depois nos anos finais da vida, como a nossa vida hoje, as opções hoje, as crenças, aquilo que nós optamos e que está no nosso escopo, né, está na nossa área de autoridade e responsabilidade, fazer opções diariamente, do amanhecer ao anoitecer, coisas simples, né? É só por hoje, esse exercício permanente. E o professor traz essa experiência prática dessa vivência, quando provocada numa sala de aula, quando provocada num grupo comunitário, quando provocado num grupo que se disponibiliza voluntariamente, espontaneamente, a fazer algo, benefício para o outro, traz essa satisfação de viver, né? Só pelo fato de se sentir contribuição, de ser contribuição, já valeu a pena, e isso traz uma satisfação, traz uma abundância, traz uma felicidade, que é muito mais, de repente, do que, acho que aqui está um grande redimensionamento, né, de que maneira proporcionarmos na igreja, nos nossos espaços de evangelização, nos nossos espaços comunitários, vivências que se tornem experiências, que sejam profundas, que conectem a inteireza da pessoa, as várias dimensões, a dimensão espiritual, a dimensão técnica, a dimensão social, a dimensão do corpo, esse cuidado inteiro, né, integral. Então, acho que fica aqui essas conexões que são tão fortes, mas também já são pistas de como, por onde passa uma vida mais satisfatória, uma vida mais abundante, uma vida mais feliz, uma vida na dinâmica que é do próprio ciclo do porquê nós estamos nesse mundo, né? Dos sentidos. A depressão são vários sofrimentos, são várias chagas que a sociedade hoje expõe com relação à vida de forma bastante vulnerável. Então, ficam essas conexões, que entre essa fala e muitas outras, com certeza que quem está ouvindo está fazendo essas conexões. Mas o que diríamos, já nesses momentos finais, são 56 minutos de fala, que considerações deixamos? Começo eu? Pode ser. Muito bem, eu quero realmente expressar a minha alegria aqui, né? A doutora Ana Cláudia, ela por si só, ela é a humanidade, né? A gente sente que, oxalá, nós caiamos nas mãos de uma profissional assim, quando formos para a UTI. Que Deus abençoe o seu trabalho, Ana Cláudia. Mas eu quero aqui também, o Rosinei, com essa experiência de solidariedade, eu estava pensando, um fluxograma, né? Da vida seria esse. Primeiro, ser competente naquilo que faça bem feito, faça com amor, faça com competência, com inteligência, né? Utilizar de todos os nossos recursos para que o que fizermos seja realmente com qualidade. Então, esse é um primeiro ponto do fluxograma da vida. Um segundo ponto, ser criativo. Então, em vez de ficarmos dizendo, que tempo ruim, que tempos difíceis, que tempos complicados, seja criativo. Todo lugar que o sol quer entrar, ele entra porque tem uma fresta, porque tem algo que pode ser feito. Então, eu digo assim, mesmo na pior situação, você pode ter ideias criativas e mudar a realidade completamente. E em terceiro e último do nosso fluxograma da vida hoje, é fazer o bem. Fazer o bem. Minha avó dizia, faça o bem sem olhar a quem, né?
Eu acho aí está a dignidade. Somos irmãos, somos fraternos, precisamos uns dos outros. Então, faça ao outro aquilo que você quer que seja feito para você, né? É o básico do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para mim, esse é o grande fluxograma. Sermos competentes, sermos criativos e fazermos o bem. Obrigado. Doutora Ana Cláudia. Eu iria falar exatamente isso. Sinal que a live Conexões criou conexões, né? Porque é isso, né? Se você ama o outro, né? Se você ama o outro, você faz bem feito, você vibra no que você faz, em qualquer coisa que você faça, vai fazer bem feito. E em relação aos jovens que têm tanta depressão, que não tem nada que motiva, né, que os pais não sabem mais o que fazem, tente achar alguma coisa que seja útil, que te faça vibrar, que te faça brilhar os olhos, e é na doação que você vai se sentir útil, e não espere reconhecimento, e sim satisfação, né, essa é a chave. Quem fica esperando reconhecimento, esse é o detalhe, e fazer com amor. Obrigada, eu gostei muito de ter participado, ficaria a noite inteira aqui com vocês. Obrigada. O professor Dr. Rosinei. Primeiro, eu agradeço também, fiquei muito feliz de estar participando, conhecer a doutora Ana Cláudia, conhecer o bispo Dom Ricardo, né, a irmã Zenilda, a gente já vem articulando, e eu acho que é mais ou menos isso que o Dom Ricardo disse. Não é ficar aqui chorando os lenços, é vender os lenços. Eu acho que a vida é vender os lenços, ajudar as pessoas. Ana, podemos dizer o arco e a flecha, né? A gente temos o professor, né? Ele é muito, né, o arco, e os nossos alunos, né, propriamente a flecha. Então, eu acho que isso é fundamental, né? E falando de conhecimento, no nosso caso, desses projetos mais humanitários, né, é o envolvimento, desde da mantenedora, do reitor, até o porteiro, né? Então, os coordenadores, os professores, nesses projetos, todo mundo é envolvido, isso é muito bacana, mesmo sendo de áreas diferentes. As áreas são diferentes, mas há uma convergência lá no resultado. E eu acho isso fundamental. E fazer, eu acho que a universidade, ela tem que saltar os muros e ajudar as pessoas. É fundamental que a universidade crie esse impacto para a sociedade, né? Afinal de contas, a universidade, ela é a produção do conhecimento. E se você produz bons conhecimentos, a excelência, né, que o Dom Ricardo, a competência, vamos ter uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, e um grau de liberdade total. Então, eu vejo nesse sentido, né, a gente fazer o conhecimento, e isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhorando a qualidade de vida, tendo harmonia, o aluno, a sociedade, né, alegre, feliz, né, e tudo é felicidade. Tudo que você tem que fazer é ser feliz. Né? Mesmo aquelas ação pequenininha, poxa, mas você está fazendo e está sendo importante para a sua vida e fazendo o bem para o próximo, poxa, Papai do Céu fica muito feliz, né, olhando para a gente aqui, né, e a gente só cria bons costumes. Que momento de startar. Eu acredito que esse foi um momento assim da gente sensibilizar para a discussão, né? Porque com certeza todos e toda, né, doutora Ana, estão aí com os conteúdos agora que começou a conversa, né? Para a gente continuar, e temos tantos saberes aí para serem compartilhados. Mas a gratidão é imensa,
porque por saber das agendas de todos vocês, por saber da vida corrida e, ao mesmo tempo, por saber dessa disponibilidade em compartilhar os saberes que já foram constituídos. Eu acho que aqui é um espaço, esse é um sinal da gente compartilhar com muita simplicidade aquilo que a gente foi construindo. Muito obrigada, Dom Ricardo, doutora Ana Cláudia, professor Dr. Rosnei, pelas parcerias, e oxalá a gente possa continuar com essas discussões. Fico pensando que o grande caminho é o amor. Apareceu muitas vezes, muitas sinalizações, né? Vivemos aqui nesse intervalo da vida um laboratório para aprender a amar. Só que esse exercício do aprender a amar é incompleto permanentemente, nós somos seres de incompletude, e quanto mais caminhamos, vivemos processos diferentes, tempos diferentes, mas o importante é que todos nós tenhamos, né, esse movimento de busca, de querer fazer esse movimento de aprender a amar. O Papa Francisco, ele traz uma convocação na Fratelli Tutti, a gente olhar para as cidades, olhar para almas das cidades e como que essa alma das cidades está gestando esses planos, esses projetos, essas políticas públicas, essa organização, essa proximidade entre seres humanos e de nos comprometermos com esses espaços, né? E ele nos provoca muito a pensar que alguns conceitos já foram constituídos, a igualdade e a liberdade já foram constituídos dentro das próprias constituições dos países. No entanto, faltou a fraternidade, e quem sabe porque faltou a fraternidade, nós entramos enquanto planeta no colapso. E ele dá um indicativo de como construirmos esta fraternidade nesses tempos, né? E ele nos convida a partirmos para uma amizade social. Esta amizade que reconhece as diferenças, e ainda ele faz uma provocação mais direta e diz assim que toda religião, ela automaticamente, ela gera fraternidade. Se gerar cisma e se gerar fragmentos, a gente precisa conversar sobre isso no sentido de que Deus, ele gera comunhão, ele gera unidade, ele gera respeito aos diferentes, respeito às pessoas. E ele provoca um pouco mais num passo muito simples, que para acontecer essa amizade social, se faz necessário aquela gentileza, que de repente nós fomos perdendo ao longo do tempo. Muito obrigado, por favor, com licença, enfim, palavras, coisas tão simples do nosso dia a dia, que nos fazem estar sobre nós e que é de uma grandiosidade muito grande, porque permite-nos enxergar a outra pessoa. Por favor, né? Eu não sou o absoluto, eu não sou o dono da situação, né? E nos tira um pouco do autorreferencialismo, né? E nos coloca nessa dimensão coletiva. Vamos deixar essa perspectiva de diálogo em aberto, não só da Fratelli Tutti, mas também do Pacto Social pela Educação, que o Papa vem provocando um novo modo de pensar essa concepção de educação. A economia circular, a gente tem provado que esses modelos não deram conta, não estão dando conta, e vou olhar para essa pandemia como uma grande possibilidade, né? Uma possibilidade da gente passar de nível de consciência e, quem sabe aqui, startar uma civilização do amor, um novo lugar, um novo horizonte. Gratidão imensa por vocês terem estado aqui nesse espaço, por essas conexões feitas, e aqui de longe dá para se abraçar, graças a Deus, e mantemos a nossa sintonia. Obrigada.